Desde o começo da semana, estamos falando sobre pontuação. E hoje o professor Rafael Farias vai explicar para nós em que momento usar o ponto de interrogação e o de exclamação. Você sabe? Fica em dúvida? Preste atenção então. Olá, pessoal da TV Pai Eterno. Tudo certo com todo mundo que está aqui ligadinho com a gente? Esperamos que vocês estejam bem. Então, professor Rafael aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com a gente agora sobre interrogação e exclamação, pontos que a gente emprega aí e que muitas vezes cai numa possibilidade de dúvida e tudo mais. Então a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre eles com vocês, tá? Pessoal, é meio estranho, mas a origem do ponto de interrogação, sabe? Aquele pontinho assim, ó, que parece um ganchinho, né? A origem do ponto de interrogação está numa variante da letra Q. Dá para acreditar que é como se fosse uma única parte, um único lado da letra Q? Por quê? Porque a letra Q dá base para a palavra latina quaestio, com Q, que significa pergunta, né? Que possivelmente vai variar aí para o question, para a questão que a gente tem hoje. Então, o ponto interrogativo vem ali da letra Q a partir dessas variações. E qual que é a ideia de um ponto interrogativo, professor Rafael? A ideia de um ponto interrogativo, logicamente, é interrogar, né? Interrogar. Então, inter, dentro, né? E rogar, que é a possibilidade de conseguir compreender determinada situação contextual e fazer com que essa situação, ali a partir de uma possibilidade de confissão, de ideia, seja colocada, seja trazida à luz, tá? Então, um ponto de interrogação é aquele que indica a possibilidade de uma pergunta para o meu interlocutor. Então eu uso um ponto de interrogação quando eu quero induzir uma pessoa a assimilar uma pergunta. Exclamar é sinônimo de admirar, né? Exclamar é uma palavra que está próxima de reclamar, por incrível que pareça, tá? Então a ideia de clamar é aquela que vai nos levar a uma possibilidade admirativa, de espanto com relação a determinadas perspectivas, né? Então quando você está exclamando, significa que você está clamando ou admirando, demonstrando ali por determinado veio um processo admirativo, um processo de espanto. E o ponto de exclamação tem caído cada vez mais em desuso, então principalmente com a agilidade das redes sociais, são raras as pessoas que a gente vê que escrevem lá com o ponto de exclamação, né, para indicar que as pessoas estão espantadas, né, para indicar que as pessoas elas estão ali colocadas diante de um sentimento de tensão, diante de um sentimento forte, ou de alguma possibilidade, por exemplo, de talvez falar de uma maneira mais enfática. Então o ponto de exclamação está aí nessa possibilidade de cair em desuso quanto antes. Tem uma curiosidade com relação ao ponto de exclamação, que foi introduzido na nossa ortografia, pasmem, pelo discurso bíblico. No caso do Brasil, em 1748, quando a primeira exclamação surgiu dentro das respectivas bíblias que a gente tinha aqui, né? Então, mais um ponto aí que a gente discutiu, mais um pontinho aí interessante. Espero que a gente tenha conseguido sanar aí as dúvidas de vocês e até a próxima, pessoal. Até a próxima, professor. Ficou bem claro, né, Marina? Ponto de interrogação, inclusive, vem da letra Q, né? Então é quando a gente vai fazer uma pergunta, uma dúvida. E o ponto de exclamação, eu só utilizo quando eu quero dar muita ênfase ali em algo que eu estou dizendo. E eu ainda coloco a letra maiúscula, viu? Quando é no WhatsApp, Marina. Você usa o ponto de exclamação? Pois é, achei interessante o professor falar aí, né, que muita gente não usa mais. Eu uso demais, Will, que inclusive eu cometo um erro, viu? Às vezes eu coloco 3 pontos de exclamação. Para reforçar bem ali. Né, para enfatizar mesmo o que eu quero falar. Eu não uso muito as letras ali maiúsculas não, mas eu coloco ali 3 pontos de exclamação. Acho importante a gente, né, deixar claro ali, porque quando a gente está escrevendo, a gente não tem a entonação, a pessoa não está vendo, né, como você quer, né, firmar mesmo, né, aquilo que você está dizendo. Então, acho que a gente colocar um ponto de exclamação ali faz falta sim, eu uso bastante. Já o ponto de interrogação, gente, quando a gente quer fazer uma pergunta, não tem outro jeito, né? Se a gente deixa sem o pontinho ali, a pessoa fica sem entender aquela expressão. Vira uma afirmação, né? Quando a gente faz a pergunta sem colocar o ponto de interrogação no final. Então a gente tem que dominar. São pontos ali usados bastante, né, Marina? Então acho que não é difícil da gente entender, não.
Boa aula, então. O professor Rafael trouxe pra gente essa semana, nos explicando mais sobre a pontuação.